Então, depois da prova escrita, que é o grande funil do concurso, veio o coroamento, que é a prova oral. Todos os candidatos, eu sempre digo isso aos alunos aqui do curso do professor Damásio, todo candidato aprovado para a prova oral, ele tem condição de ser aprovado no concurso. A prova oral é um coroamento. Se o candidato não for mal, não fizer nenhum tropeço muito grande na prova oral, ele está aprovado, porque ele já demonstrou conhecimento na prova premular e demonstrou um conhecimento maior na prova escrita. E a prova oral, na minha opinião, é a prova mais fácil, porque o examinador lança a pergunta, o candidato começa a responder, e daí o examinador, porque nenhum examinador vai lá para reprovar o candidato, o examinador vai lá para aprovar o candidato. O exame é para colocar gente para dentro do Ministério Público e não para colocar gente para fora do Ministério Público, entendeu? Então, os candidatos têm muito receio da prova oral, quando, na minha opinião, a prova difícil é a prova escrita. Mas e a prova oral tem até uma interface pessoal com o examinador que está ali na sua frente. Claro que existe uma posição de superioridade muito mais cômoda por parte do examinador do que por parte do examinado, né, do candidato. Mas a prova oral são 10 minutos para cada examinador, perguntas sorteadas ali na hora dessa relação toda, mas pode ter certeza, uma coisa é certa, quando o candidato chega na prova oral, ele tem que rever tudo o que ele fez na prova escrita. Porque, normalmente, professora, a prova oral do candidato começa com alguma coisa que ele deixou para trás na prova escrita. O senhor, na dissertação, fez a seguinte observação, e o examinador lê lá a prova escrita que está na mão dele, examinador. Lê para o candidato, e o candidato vai ter que saber se ele vai corrigir, se ele vai manter aquela posição que ele escreveu. Então, a prova escrita já é fonte de pergunta do examinador. Porque também não é fácil ser examinador, viu, professora? Porque chega um momento que as perguntas se esgotam. Não tem mais o que perguntar. Então, as perguntas repetem. É bom que o candidato vá assistir os exames orais que antecedem ao dele, porque a ordem do exame oral é por sorteio público. Os candidatos aprovados para a prova oral são convocados para ir um dia ao Ministério Público de São Paulo e lá é sorteado cada um e o dia que vai ser examinado pela banca examinadora na prova oral. Então, essa prova oral é uma arguição de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais um pouco, em que o examinador faz a pergunta e o candidato responde. E aí tem o seguinte, professora, tem a pergunta que o candidato sabe, tem a pergunta que ele sabe mais ou menos e tem a pergunta que ele não sabe. A pergunta que ele sabe não deve ser respondida assim de prontidão, rápido, para ficar livre dela. Não. Na prova oral é diferente. Na prova oral, o candidato tem que aproveitar a pergunta que ele sabe, usar o maior tempo possível para ele responder a pergunta. Por quê? Porque ele está mostrando que ele sabe para o examinador. Porque ele está gastando tempo, evitando. Com isso, ele impede o examinador de formular uma segunda ou terceira pergunta que, porventura, ele possa não saber. Então, é importante que ele use bastante o tempo na pergunta que ele sabe, explorar bastante isso, falar devagar. O candidato quer ficar livre. Nossa, essa eu sei, vou responder rapidinho para ficar livre dela. Aí fica livre uma segunda pergunta que ele não tem nem ideia de como responder. A pergunta que ele sabe mais ou menos, ele também pode contornar o assunto. O que não pode na prova oral, professora, e a senhora, por favor, depois repasse isso para todo mundo, o que não pode na prova oral é responder não sei. Isso está proibido aos concursantes. Não sei é ofensivo ao examinador. O examinador faz... Eu me lembro, às vezes que eu já fui 2 vezes da banca examinadora do Ministério Público aqui em São Paulo, há muito tempo atrás, mais de 15 anos atrás. E eu lembro que, certa feita, eu estava na banca examinadora e fiz algumas perguntas para o candidato, eu recebi 10 respostas não sei. Perguntaram, não sei o quê? Não sei. Quase que eu perguntei, e o que o senhor está fazendo aqui? Então, vai embora, pode ir embora, não sei se você vai ficar aqui. Então, não sei não pode, o candidato não pode dizer não sei. Se ele não souber nada mesmo, ele pode dizer, olha, excelência, eu não estou lembrado disso aqui. É menos agressivo, não sei se a senhora está me entendendo bem. Mas eu acho uma postura melhor para o examinado, o candidato, do que falar não sei. Excelência, já vi essa questão, mas no momento não me recordo, não estou lembrado. Aí o examinador até passa para um outro tema, e quem sabe esse outro tema é do conhecimento do candidato, e aí o examinador faz uma pergunta até de forma... Ou às vezes ele pode até, bom, vamos ver, eu vou tentar ajudar o senhor nessa pergunta.
e contorne essa pergunta num outro ângulo, e aí venha para a resposta no pensamento do candidato. Então, professor, agora eu queria saber se a senhora tem alguma pergunta, se as pessoas vão... Depois da prova escrita sai o resultado final, aquele proclamado pelo procurador-geral, ou logo em seguida, depois do exame médico, alguns procedimentos burocráticos do exame médico, o aprovado já toma posse solene lá, tem uma posse administrativa, que é para entrar no exercício da função, e depois tem uma posse solene, que é uma festa, etc. Depois que toma posse administrativa e que entra no exercício da função, entra como promotor substituto numa circunscrição judiciária e depois, no decorrer da carreira, ele vai sendo promovido por antiguidade ou por merecimento para as comarcas de entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. Isso fruto de uma reforma da legislação não tão recente assim, que alterou essa questão das comarcas no estado de São Paulo. E depois, o último degrau da carreira é ser promovido de promotor de entrância final para procurador de justiça. E aí vai trabalhar perante os tribunais, seja civil, na área civil ou na área criminal. Agora, o que é importante, professor, dizer é o seguinte: o Ministério Público é uma carreira, na minha ótica, estou há 35 anos nela, é uma carreira excepcional. Permite uma realização profissional, seja qual for a vocação da pessoa no ramo do direito. Se tiver no ramo do penal, vai ter uma realização maravilhosa, no âmbito civil, enfim. O Ministério Público tem uma gama de atividades muito larga para que o promotor possa se dedicar à atividade dele como promotor, muitas vezes até fora daquele dia a dia rotineiro de fórum. Muitos promotores hoje trabalham em grupos de atuação especial, vinculados não só à parte do direito penal, da criminalidade, mas da questão do urbanismo, do meio ambiente, da defesa do consumidor, trabalha muito nessa esfera do inquérito civil, que tem dado muito destaque à nossa instituição. Eu tenho certeza que as pessoas vocacionadas, e aquelas que ainda não são muito vocacionadas, que estão prestando o concurso sem ter muita ideia do que é o Ministério Público, vão se apaixonar por essa instituição maravilhosa, que é a verdadeira guardiã dos direitos da sociedade. O Ministério Público não defende a pessoa em si, o Ministério Público defende a sociedade e zela pelo cumprimento da lei e da Constituição. Estou às suas ordens, professora, para algumas perguntas, porque eu também, daqui 10 minutos, já tenho que entrar na sala de aula aqui no curso do professor Damásio. Vamos lá, então, prometo ser breve, então. Só voltando um pouquinho sobre na parte da prova oral, que eu tenho certeza que muitos estão querendo saber, o professor já, aliás, não tinha muito o que perguntar, porque ele já sabia tudo que ia perguntar, que ele respondeu tudo, foi falando tudo. Quando ele vai fazer a prova oral, o examinador tem uma pastinha, vamos dizer assim, com todas as provas desse candidato, né? Então, certo. E ele não pode consultar nada nesse momento da prova oral. Ele pode consultar a legislação que está à disposição dele pela própria comissão de concurso. A comissão de concurso põe à disposição do candidato, ali na mesa onde o candidato vai se apoiar para fazer o concurso, estaria à disposição dele, na bancada dele, candidato, toda a legislação que ele pode e ele deve usar no concurso. Isso é uma boa pergunta que a senhora me fez. O candidato deve lançar mão da legislação para responder a pergunta. Isso mostra para o examinador que ele tem bom manuseio do código, que ele sabe encontrar a resposta que foi feita e ele pode utilizar da legislação para responder a sua pergunta e ele deve assim proceder. Com um detalhe, pedindo licença ao examinador para que ele possa usar a legislação específica. Ok, professor. E outra coisa que eu queria saber, que muita gente sempre pergunta, é o seguinte: nós sabemos que geralmente são 4, às vezes, dependendo, 3, vamos dizer que sejam 4 candidatos por dia. Isso, 4 ou 5. Ao final de cada dia, nós já temos... Entrevista pessoal, esqueci de falar, é verdade. Então, isso eu vou perguntar. Essa entrevista, professora, é um bate-papo. Porque o pessoal fala assim, será que o examinador ele vai fuçar no meu Facebook, se ele vai no meu Twitter? Olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Aqui no curso do professor Damásio, nós temos uma preparação para isso. Só para a senhora ter uma ideia, a senhora certamente sabe disso, mas pode ser que alguém que esteja nos acompanhando não saiba. No último concurso do Ministério Público, eu fiz parte desse grupo aqui no curso do professor Damásio, e 79% dos alunos que passaram por aqui
e fizeram o nosso oral simulado foram aprovados lá no oral verdadeiro. Nós fazemos uma verdadeira bateria com os candidatos aqui no curso do professor Damásio, com banca individual e banca coletiva. E o aluno tem muito sucesso quando vai fazer a prova lá. Essa entrevista existe, ela é muito importante, o candidato tem que ser autêntico nessa entrevista, não pode ser mentiroso, mentira tem perna curta, não pode querer enganar a comissão de concurso, porque a comissão de concurso é formada por pessoas mais experientes, e isso, a pergunta o que o senhor gosta de ler, ele então quer dar uma de intelectual, falar um livro tal, que ninguém... Vai com o examinador, lê esse livro, começa a fazer pergunta, e ele não sabe responder, passa por mentiroso, e aí prejudica o resultado final, porque a entrevista pode levar um candidato à reprovação. Eu não tenho dúvida em afirmar isso para a senhora. A entrevista tanto pode elevar uma classificação de um candidato aprovado, que saiu muito bem na entrevista, como pode reprovar um candidato porque foi muito mal na entrevista ou revelou lá uma personalidade, além da revelada no psicotécnico, que não tem condições de exercer a atividade. Ok, professor, mas o que eu queria saber, que eu citei a referência das 4 pessoas por dia, que é uma dúvida também que eu tenho, as pessoas às vezes me perguntam, eu não sei responder. Nesse caso, vamos dizer, são 80 vagas. Os candidatos, eles são aprovados dia a dia ou vocês... Isso depende muito da banca, professor. Não tem? Não tem isso. É claro que a banca de concurso faz uma marcação, dá uma nota para o candidato depois da prova oral dele. Mas isso vai sendo feito dia a dia, mas não tem, por exemplo, no primeiro dia aprovamos 2, aprovamos 2. Não existe isso. Porque pode ser que no último dia tenham 4 que são excepcionais. Então eles vão entrar em primeiro lugar no concurso. Eles vão pular lá de baixo para cima. Então isso é uma análise que vai sendo feita durante a prova oral. Não tem esse negócio de, hoje aprovou 1, aprovou 2. Isso é uma coisa que vai indo com o decorrer do próprio exame. Eu perguntei... Mas o examinador tem, eu vou dizer para a senhora, o examinador tem uma pasta lá que tem a fotografia do candidato e tem a vida do candidato lá, com ele. Então ele atribui a nota, ele sabe para quem ele deu aquela nota e ele faz uns comentários a respeito da prova oral de cada candidato. Foi bem nisso, foi mal naquilo, etc, etc, entendeu? É isso mesmo. Viram, pessoal? Estou falando isso porque o pessoal fala assim, se eu tivesse ido naquele dia que fulano, que não tinha ninguém que sabia, eu tinha sido aprovado. Não mas isso é sorteio, né? Não, o pessoal fala assim, se eu tivesse ido naquele dia que estavam aquelas pessoas que não sabiam nada, eu tinha sido aprovado. Não é assim, é no bem global. Assim, não é assim, não. Quando eu fiz concurso, professor, era por ordem alfabética. Eu me chamo Pedro. Eu fui um dos últimos a ser arguido. E fui aprovado. E fui. Agora, o candidato, vou dar repetir uma dica que eu dei aqui para os alunos. O candidato aprovado para a prova oral deve assistir, quanto mais possível, exames orais que antecedem ao dele. Porque as perguntas normalmente repetem muita pergunta. Ok, professor, só para finalizar, 2 questões de alunos que chegou aqui. Uma do Bernardo, está perguntando se o professor entende que para essa primeira fase é importante estudar os informativos de jurisprudência. É importante informativo de jurisprudência, súmula é importante ler, como o texto da lei. E qual seria, a última pergunta aqui do Bernardo, a maneira mais adequada para estudar para uma prova dissertativa? Estudar escrevendo. E para a prova oral, estudar falando. Para a prova dissertativa, estudar escrevendo. Pega um tema qualquer de manhã lá, escreve uma dissertação, depois de tarde escreve outra sobre outro assunto, e vai estudando e escrevendo. E para a prova oral, estudar falando. Muito obrigado pela atenção da senhora. Eu que agradeço, professor. Eu estou à sua disposição quando a senhora quiser. Ok, tá bom? Professor, muito obrigada, viu? Um abraço a todos os seus seguidores aí. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Felicidades, tchau. Tchau, tchau.